Bênçãos, aquariano, aquariana. Vamos às previsões aqui para ti. Olha aqui, ó, o baralho e vamos então às previsões, embaralhando aqui. Lembrando a você que nós temos aí um grande fator que influencia todos os signos, que é o coronavírus. O coronavírus, eu fiz um vídeo especial falando sobre o coronavírus. Vou deixar aí no comentário para você clicar e assistir. É interessante que você clique e assista até mesmo antes de assistir esta previsão que eu estou fazendo agora, que eu vou fazer agora para você, porque ele contextualiza este vídeo, porque tem coisas que o coronavírus ele vai afetar para todos os signos, praticamente, entendeu? Então é interessante você conferir lá. Vamos às previsões? Vamos às previsões. Bom, primeiro assunto que sai aqui para você já é um assunto da área amorosa, né? Bom, amor eu vou deixar para falar depois porque eu ainda preciso que outras mensagens saiam para entender a situação como um todo. Eu sinto que muitas pessoas neste mês de aquário, perdão, neste mês de abril, podem sentir dificuldades com força, energia elétrica. Entendeu? Pode ser às vezes alguma conta para pagar que fica apertado, às vezes cai aí a força mais do que de costume, ou às vezes alguma coisa nesse sentido, porque está me marcando como se você tivesse que resolver alguma coisa com empresa relacionada à conta de força, entendeu? Por isso que traz essa energia aí para você. Então presta atenção nisso para você se prevenir, para você se precaver, tá bom? Eu acredito que na maior parte dos casos vai ser no sentido de dificuldade com energia elétrica, problemas de energia elétrica, né? Que para ou que apaga às vezes. Tive uma colega, eu tenho uma colega de uma cidade que só no mesmo mês aconteceu umas 3 paradas de força. E aí até queimou o aparelho dela. Aqui na minha cidade também, acho que mês passado, que caiu umas 3 vezes também, ficou umas 2 horas. Então, ou seja, eu vejo situações mais ou menos desse tipo acontecendo para grande parte das pessoas do signo de Aquário, tá bom? Lembrando que estas previsões elas servem para ascendente, lunar, solar e Vênus. Marte você pode conferir para assuntos de saúde, neste momento que é tão delicado. E é importante você conferir os demais signos para que você veja então qual é a influência principal que se passa aí pela sua vida, tá bom? Aqui sai forte a espiritualidade. Fala assim que a espiritualidade vai te abrir caminhos, né? Vejo como se fosse uma espécie de um anjo aqui, né? Pode ser que seja o seu anjo da guarda, não me esclarece, mas ajudando você e abrindo portas para você. Eu acredito que essas portas que são abertas é no próprio, pelo que está me saindo aqui, é no próprio sentido espiritual. O que significa isso? A espiritualidade colocando dentro de você, reforçando dentro de você a sua conexão espiritual. É, é como se do nada você se sentisse mais inspirado pela espiritualidade, você se sentisse mais confiante no decorrer do mês com respeito à espiritualidade. É como se você sentisse mais a presença da espiritualidade ao seu lado. E isso te inspirasse mais confiança e fortalecesse mais a sua fé. Então eu vejo a espiritualidade trabalhando para fortalecer a sua fé. É nesse sentido, te abrir caminhos nesse sentido, abrir caminhos no seu sentido espiritual. Tá bom? Isso é uma questão interessante aqui de amor para você, hein?
Já já eu te conto. Então, eu vejo gente te ajudando, viu, Aquário? Gente te ajudando. Ajudando financeiramente, ó. Assim, quando se fala de ajuda financeira, às vezes pode ser alguém que te devia, que de repente te paga, ou às vezes se você estiver precisando de um dinheiro, ou se você estiver precisando de um, enfim, de um dinheiro dado ou emprestado, ou de alguma outra coisa, peça. Peça porque eu vejo assim que você tem facilidade para obter ajuda financeira de outras pessoas, entendeu? Então traz essa energia aqui para você, como se, mas eu vejo mais como se viesse como um presente, né? Então traz essa energia de como se viesse um presente para você, ou seja, não é bem uma coisa que exige troca, exige depois de você que você devolva, né? Eu sinto mais como se fosse um presente que vem. Então é nesse sentido mais de ajuda. Então não tenha medo de pedir ajuda, porque na verdade eu vejo alguém que vai querer te ajudar. Em algumas circunstâncias, às vezes pode ser te dar, ai, acabou o arroz, dá o arroz, ou ai, um dinheiro, enfim, o ai faz um favor para você, se oferece prontamente para fazer um favor para você, mas é um benefício que te trazem, entendeu? Então aproveita, isso é muito raro de aparecer nos vídeos, então aproveita. Nas previsões, então aproveita. Você aqui me sai uma situação, fala assim que você passa pelo mês de abril com uma certa. É como se você começa a entender, como se você começa a aprender mais sobre as situações que você passa, né? E muitas vezes a gente assim passa por situações na vida que a gente não entende por que aconteceu isso, o que gerou isso. Eu vejo como se o mistério da sua vida fosse descoberto, uma situação do passado que não sei se afeta o seu presente, porque traz muito essa energia do passado, mas é como se fosse um acontecimento do passado que de repente você descobre o porquê, né? De repente você descobre o porquê que aquilo ocorreu. Algo que estava com ponto de interrogação, que você não sabia bem o porquê que aquilo ocorreu e de repente você descobre o porquê daquele acontecimento, entendeu? Então eu vejo você descobrindo algum mistério, algo que você não sabia referente ao passado, que então te faz esclarecer alguma situação do passado, entendeu? Aqui sai questão de saúde para você, tá? Então, diz aqui que você tem uma certa tendência a engordar um pouco, tá bom? Seu metabolismo tende a desacelerar, mas eu acredito que também é o ritmo do Brasil que vai gerar isso não só no seu signo, mas em outros signos também, tá bom? Então aproveita aí. Que traz essa energia para você. Mas eu vejo como se é assim, você repara que você está engordando e de repente você começa a fazer alguma coisa. Não preciso me mexer mais, preciso fazer alguma coisa, eu preciso. Porque aí eu vejo você já fazendo alguma mudança, alguma alteração justamente para ir cortando isso. Então eu vejo essa. Eu não vejo como se fosse um grande impacto na sua vida, entendeu? Porque eu vejo que mais ou menos até ali a metade do mês você já se readapta a isso. É mais uma coisa de começo de mês, entendeu? Eu, então, eu vejo aqui como se você. Cuidado com a forma como você pensa as coisas. Porque aqui me fala assim como se você tivesse preocupação com a sua sorte, vamos dizer assim, né? Como se você, como se você tivesse alguns pensamentos, poxa, como eu tô azarada, como eu tô azarado,
né? Justo isso, justo essa situação, justo esse acontecimento vem. Então, cuidado com o seu psicológico, porque eu vejo que você tende a pensar um pouco desse jeito, né? Ai, mas isso, mas aquilo. Então, traz essa energia de você tendendo a se considerar um pouco azarado. Repreende isso, aproveita que a espiritualidade vai estar te auxiliando, vai estar fortalecendo a sua fé, fortalecendo as suas crenças e vai afastando isso até o final do mês de abril, tá? Porque você tem um pouco essa energia, você tem que se policiar para não ficar vibrando nessa energia, tá bom? Aqui sai uma questão amorosa para ti também. Tá. Que daqui a pouco eu vou te contar, porque eu ainda vou tirar mais cartas para você, ó. Vamos até aqui embaralhar mais, para fazer mais previsões. Não se esquece, deixa aquele like abençoado aí, já se inscreve no canal, porque se inscrevendo no canal você já tem certeza que meu canal vai fazer parte aí da sua listinha de canais, então vai ser muito mais fácil de você me encontrar, né? E lembrando que se você quiser receber alertas, aí tem que ativar o sininho, tá bom? Vamos lá? Cortando, cortando. Eu peguei aqui o baralho e uma carta sobrou. Uma carta que ficou na mesa que eu esqueci de pegar para embaralhar, que foi a carta da carta, né? Vamos ver no decorrer da tiragem que significado que ela tem. Cuidado com as pessoas que você se aproxima, tá? Olha lá, lembra que eu falei que você tem possibilidade de ser ajudado por alguém, no sentido de alguém te dar alguma coisa que você necessita? Pois então, essa pessoa, por mais que pareça ser um presente, por mais que pareça ser uma pessoa mais bondosa, não sei se essa pessoa vai te cobrar já. Talvez seja um pouco mais para o futuro. Mas eu vejo que essa pessoa, ela dá com uma mão e tira com a outra. Como assim? Ela tem segundas intenções, só que ela não transparece isso logo de imediato, entendeu? Mas eu vejo como se... O que que me sai aqui? Você se aproximando de uma pessoa que pode te trazer benefício, que seria um benefício de alguma ajuda que te dá, seja financeira, seja algum objeto, algum mantimento, enfim, alguma coisa, algum serviço, enfim. Mas que há aí segundas intenções. Então você tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Olha, para você agora tá saindo emprego, hein? Diz assim, em termos de emprego, diz assim que você vão aparecer vagas que você, é como se aparecem vagas que você vai ficar esperto. Mas assim, não tá me mostrando aqui se você pega a vaga. Só que me fala assim que vão aparecer vagas que são do seu interesse e é como se eu visse você muito atento a querer pegar essas vagas, né? Então, oportunidade de trabalho aparece. Eu não sei se você pega, se você consegue abocanhar, você consegue ser contratado. Mas aparece sim você que aparecem oportunidades, entendeu? Aparecem vagas aparecem. A questão é só se você vai pegar ou não. Eu diria para você que existe uma boa energia assim de você pegar, só que eu vejo como se fosse uma coisa mais lenta. Entendeu? Então pode ser que surja a vaga, mas que a vaga seja assim, vamos fazer o processo de seleção, mas a contratação vai ser mais daqui para frente, ou alguma coisa nesse sentido, né? Ou às vezes você pode ser contratado, de repente tem uma paralisação por conta do coronavírus. Enfim, alguma coisa nesse sentido, mas eu vejo como se fosse uma coisa lenta. Você até tem chances de passar, mas é como se fosse uma coisa lenta, entendeu? Mas se esforça aí, tá bom?
Aqui me sai uma mensagem geral que não fala necessariamente em que área da sua vida que é, mas é como se fosse assim uma época mais restrita, uma época com menos oportunidades, uma época com menos possibilidades. Eu acredito que é por conta da própria situação do Brasil isso, tá? Então não fique muito receoso, que é um momento que o mundo passa. Então isso é para muitos signos, tá? Aqui fala assim de preocupações com as suas questões emocionais. Aqui eu sinto como se fosse assim, sonhos que não se cumprem, metas que não se realizam, desejos. Mas aí quando eu falo emocional, não estou falando necessariamente de amor. Pode ser que seja a questão amorosa. Já já eu vou ter mais certeza para te falar. Mas eu vejo assim como se fosse algum sonho seu que você esperava realizar mais rápido e que de repente no mês de abril você acorda e fala, não, isso está se tornando cada vez mais difícil de realizar. E aí você acaba tendo uma certa preocupação com isso, né? Traz essa energia para você. Aqui sai uma questão da pessoa amada, que já já eu te conto também, né? Então, é um momento que assim, eu vejo você tendo mais convívio com as pessoas mais íntimas a ti. Só que cuidado, porque eu vejo como se esse convívio ele acabasse enjoando um pouco, né? Talvez por conta dessas limitações, dessas restrições. Eu vi isso para o signo de Capricórnio, isso também está saindo para o signo de Aquário, né? Porque é uma coisa do momento do Brasil também, então é esperado que mais de um signo esteja nessa vibração. É como se fosse um convívio exagerado que gera um certo desgaste, né? Um convívio com algum familiar de forma exagerada que gera algum desgaste. Mas como é época de corona e as pessoas estão entrando em menos contato com as outras pessoas, então a gente fica mais restrito a um círculo menor de pessoas, então é comum, e aqui fala que você tende a ter um certo enjoo com pessoas que moram com você dentro de casa. Se você mora com alguém dentro de casa, tende a enjoar um pouco dessas pessoas, tá bom? Ai, que bom! Aqui tá falando assim de você conseguindo fortalecer o vínculo com uma amizade que vai se tornar mais próxima a ti. Eu acredito que é por conta dessa época de necessidade, que lembra que eu falei que você vai obter o apoio de alguém no ambiente social seu, as amizades, né? Isso pode acabar fortalecendo mais os vínculos, né? O relacionamento entre vocês, a relação de amizade entre vocês. Então traz essa energia também. E aqui me fala como se fosse um relacionamento que já não estava muito bom, mas que de repente no mês de abril melhora. O relacionamento com uma amizade que não estava muito bom, tinha algo ali para ser resolvido e que de repente isso é resolvido e melhorado, entendeu? Então, e aqui sai também para mim. Então, uma energia para você prestar um pouco mais de atenção, tá? É a como você lida com seus filhos. Porque aqui fala assim que você pode sentir que os seus filhos eles estão distantes de você, mas isso é para quem tem filhos, tá? Mas quando eu digo distante, não é necessariamente fisicamente, mas é mentalmente, sabe? A cabeça da pessoa, a cabeça da criança ou a cabeça do adulto, seja seu filho criança ou adulto, parece que está distante. Você pode sentir que o mês de abril é uma época que você não consegue entender muito bem seu filho, sua filha, tá? Como se você sentisse que o seu filho ou sua filha está te escondendo alguma coisa, não está te contando alguma coisa, não está se abrindo o suficiente com você. Traz essa energia para o mês de abril, tudo bem? Bom, vamos falar de amor? Vamos falar de amor. Então, lembra que eu falei para você
que sai uma coisa interessante, sai uma outra coisa que aí você tem que prestar atenção. Primeiro, você vai ter que aprender a lidar com o seu emocional, porque lembra que eu falei que você tem um certo, vamos dizer assim, uma certa preocupação com algum sonho que você não realiza no mês de abril, né? Traz essa energia. Traz a energia também de uma certa decepção com alguém emocionalmente. Você se decepcionando com alguém emocionalmente. Pode ser que seja no âmbito amoroso, a tendência é que seja uma decepção um pouco no âmbito amoroso, né? Mas, eu, mas é uma decepção a nível de confiança. Ah, fulano poderia ter confiado mais em mim, fulano poderia ter acreditado mais em mim, fulano poderia ter dado mais crédito ao que eu disse e tudo mais, né? Eu sinto que é mais nesse sentido, tá bom? Mas é só isso, sabe por quê? Porque traz para você uma energia de sexualmente uma coisa boa, entendeu? Eu vejo assim, apesar de que eu vejo mais um sexo de rotina. O que é isso? É algo assim, é prazeroso? É, mas não é nada assim que fuja do comum, mas vai se manter aí entre você e a pessoa amada uma certa saúde sexual, de rotina sexual, entendeu? Então tem o prazer, tudo, tem um bom gosto, traz um envolvimento, uma boa química, mas não é algo surpreendente, como às vezes sai para alguns outros signos de nossa, neste mês você vai ter experiências como se estivesse tendo com outra pessoa, né? Vai se redescobrir. Não é bem assim. Mas fala que você vai ter uma rotina saudável, isso vai te trazer um certo conforto em termos de prazeres, tá bom? É... Então, presta um pouco de atenção, porque eu vejo a tendência a ter alguma divergência com família que acaba afetando as questões amorosas. Inclusive, eu vejo, provavelmente, a pessoa amada vai te falar alguma coisa de família, querendo que você adote um novo comportamento com respeito a esse familiar, e que a esse ou a essa, porque não me especifica que se é homem ou se é mulher, apesar de que eu sinto uma energia muito forte como se fosse de mulher, então acredito que 90% das pessoas aí será uma mulher, da família, que é como se a pessoa amada sentisse que precisa haver um corte aí, precisa haver uma mudança aí, entendeu? Uma alteração aí com o papel da família dentro do relacionamento de vocês, entendeu? Então, eu vejo uma certa implicância da pessoa amada com alguém da família, e aí você vai ter que saber lidar com essa situação para equilibrar esse relacionamento seu, tá? E aí vai de você se você toma essa decisão a favor de quem? Do familiar ou da pessoa amada, né? Quem não se relaciona? Existe oportunidade de envolvimento sexual, viu? Existe oportunidade de envolvimento sexual. Só que cuidado, porque a gente está em época de corona, você pode receber propostas. Aqui fala de propostas sexuais que você vai receber de para transas, para coisas assim, entendeu? E você precisa tomar um devido cuidado, já que estamos em época de corona. Eu não recomendaria que você saísse para essas coisas não, mas que você vai receber alguma proposta, aqui sai que vai, tá? Que vai receber alguma proposta. Agora, presta atenção quanto a isso, tá? As paqueras virtuais, elas estão um pouco favorecidas sim, só que aqui diz que se você se abrir para paqueras virtuais, você vai cruzar com uma pessoa que tem tendência a ficar falando muito pelo lado sexual. Então, cuidado, a não ser que você queira exclusivamente o sexo. Mas se você está procurando algo mais sério, alguém mais responsável, você pode ter a sensação de que essa não é a pessoa ideal para você. Tá? Mas isso é para quem quiser aí conhecer gente nas redes sociais, nos aplicativos de relacionamento, se você quiser interagir aí é que surgem essas oportunidades e também é a necessidade de você decidir isso, tá bom? Mas
Existe possibilidade de paquera? Até existe, mas é uma coisa que fica mais no sentido superficial. Então você, se não for essa a sua intenção, que seja algo superficial, então você tem que se resguardar mais. Agora, se você é aquele tipo de pessoa que está procurando só aventuras, aí pode ser que essa pessoa seja interessante para você. Então, navegue aí na internet, vá à procura que essa pessoa vai aparecer e aí você pode até se distrair um pouco, porque eu vejo assim a pessoa pedindo nudes, rolando esse tipo de coisa, querendo esse tipo de coisa. Então, aí se isso é da sua intenção, então é só você seguir em frente aí, tá bom? Bom, estas são as previsões para você. Falei um pouco menos do que para os outros signos, né? Mas são essas as mensagens que saíram. É que a situação amorosa para você tá mais fácil de falar, porque geralmente a situação amorosa para os outros signos eu demoro para falar porque é tanta coisa que tem que ser contextualizada, mas para você está tudo mais preto no branco, tá? Bom, eu te aguardo nos próximos vídeos. Não se esqueça de conferir ascendente, lunar, solar, Vênus e Marte. Você pode conferir para questões de saúde, tá? Que Deus te abençoe e até a próxima. Bênçãos, almas queridas, almas benditas.